Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 29 de outubro. O Ibovespa apresentou aí um pregão bem negativo, com queda de 2,45%, abrindo aí na máxima e fechando na mínima. Então, um candle ruim, só que dentro ainda, no meu entender, de um movimento de recuperação, ou seja, de um movimento de alta. Fez um movimento de baixa e está dentro de uma característica de movimento de alta. Para manter essa característica, o ideal seria que o Ibov, a partir do próximo pregão, conseguisse reverter esse último candle aqui, ou seja, proporcionasse um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, que seria que esse movimento gera aqui uma correção e aqui seria o fundo ascendente para o gráfico de 60 minutos. E o lado negativo seria não só a perda da mínima do pregão de hoje, mas também se perder a mínima desse pregão anterior, que foi 50.500 pontos, que é um primeiro nível de suporte, depois teria suporte na faixa dos 50 mil pontos. Então, ainda dentro do que eu mencionei, ainda numa característica de movimento para cima, de movimento de alta, só que dentro de uma tendência de baixa, ou seja, não dá para se esperar muito desse movimento de subida, onde o principal nível de resistência continua sendo lá naquela região que eu mencionei, 52.800 a 53 mil pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 6,72%, uma queda expressiva, também, no meu entender, ainda dentro de um movimento de repique de alta que já vinha apresentando fraqueza. Eu já cheguei a falar isso no pregão de ontem. Por mais que tivesse gerado aqui uma sinalização de alta, ainda estava fraca em relação a outros ativos. A realidade é que é um ativo que está dentro de uma tendência de baixa bem forte. Esse último movimento foi muito forte para baixo. Então, nesse momento, não é um ativo que eu ficaria voltado à compra de swing trade, no máximo compra de day trade. E nesse momento, se o ativo a partir de amanhã, a PETR4, consegue voltar para cima de 14,45 preferencialmente, fica mais interessante para compra de day trade. Swing trade, como eu disse, eu descartaria essa possibilidade de compra de swing trade. Pode ir fazendo a gestão da operação de day trade, dependendo de como terminar, com expectativa um pouco maior de alta, pode arriscar e levá-la para o pregão seguinte, mas sem ter uma característica de buscar um objetivo muito longo, seja no tempo ou no preço aqui em cima desse ativo. A perda dos 13,76, que é o seu principal suporte, descaracteriza esse movimento de subida e abre espaço para mais queda nessa ação. Sendo bem pessimista, o próximo suporte dessa ação, olhando para o gráfico semanal, na faixa dos R$12, R$12 número redondo. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 fechou muito mal o pregão de hoje, queda de 5,17%, dentro do que a gente já tinha mencionado ali pelo próprio gráfico de 60 minutos, um movimento aqui de subida, gerou um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, e novamente no pregão de hoje abriu caindo, gerando mais um pivô de baixa. Perdeu aqui, já tinha oscilado abaixo dos 22,51, que já era um sinal negativo, uma formação de topo duplo, tinha conseguido fechar acima dos 22,51, mas no pregão de hoje não só fechou abaixo desse fundo, como também desses outros dois fundos. Então, um sinal realmente muito ruim para essa ação. Qualquer movimento aqui contrário para cima, se ele não vier muito forte, é mais para planejamento de venda de swing trade, até mesmo de day trade, dependendo do repique no gráfico de 60 minutos. Enfim, é um ativo alinhado para baixo dentro do que a gente já vinha comentando, principalmente pelo gráfico semanal. BBSE3, entramos na ponta compradora de BBSE3 em R$ 30,92, na superação da máxima do pregão anterior, tentando pegar aqui mais uns dois pregões aí para cima. Ela até começou bem, chegou a bater lá nos 31,72, mas perdeu um pouquinho de força. Ainda não vejo como tão negativa essa perda de força, porque se olharmos para o gráfico intraday, veio um movimento de correção não muito forte, no meu entender, e traz a possibilidade de gerar mais um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, que seria voltar a fechar uma hora de pregão acima de R$ 31,15. Isso acontecendo, amplia a chance aí de subida e uma possível avaliação já na quinta-feira de continuidade ou não nessa posição comprada aí nos próximos dois pregões desta semana. Olhando aqui, comentando aqui principalmente o valor, o ponto de stop dessa operação, que foi a entrada em R$ 30,92, o ponto de stop dessa operação está localizado aqui em R$ 30,25. E o objetivo dessa operação, R$ 32,93, com risco de 2,17%. SUSB5,
SUSB5 terminou o dia aqui em queda de 0,99%, é aquele ativo que a gente já comentou na semana passada. Dependendo dessa correção, abriria espaço para buscar compra, que sendo mais ousado, a compra poderia ser feita na superação dos 10,26, mas o mais interessante, no meu entender, pelo menos para mim, em termos de relação risco-ganho, é que essa correção fosse um pouco maior e que a entrada ocorresse pouco maior, pode ser que de forma lateral mesmo, ficar aqui mais uns 2 pregões assim, e que a entrada ocorresse só no início da próxima semana, seria o mais interessante. Mas é um ativo que está com expectativa mais para cima, com cenário gráfico mais interessante para se planejar compra do que pensamento em venda. Lame 4, olhando aí para a possibilidade de venda, ativo em tendência de baixa, gerou aqui uma correção, testou a região ali de fundo anterior nos 2 últimos pregões, inclusive aqui de um gap, a região aqui de gap, seja desse gap de corpo para cá, mas enfim, testou essa região aqui, respeitou nos 2 últimos pregões, gerou um candle de indefinição, a perda da mínima de hoje seria uma alternativa de venda em cima da Lame 4, uma venda, por exemplo, em 13,27 e um stop mais bem protegido em 13,73, podendo projetar o risco dessa operação aqui para baixo para ter pelo menos um primeiro ponto de objetivo aí nessa operação de venda de swing trade na Lame 4 a favor da tendência de baixa de curto prazo, também da tendência de baixa de médio prazo. SBSP3 seria outra alternativa nesse sentido, movimento de recuperação dentro de uma tendência de baixa, também testando uma região ali região de fundos anteriores. Se viesse um pouquinho mais para cima, com candle um pouco mais fraco ainda do que do pregão de hoje, seria mais interessante para venda já a partir da sexta-feira ou mesmo na próxima semana. Mas enfim, é uma possibilidade de venda aqui nesse papel na perda dos R$ 18,40 a partir do próximo pregão. O stop podendo ficar em 19,06. CSNA3, aí já falando de venda de rompimento, rompeu aqui uma região de suporte. Depois de ter gerado 2 fortes candles para cima que a gente comentou na semana passada, que era um ativo interessante que para essa semana, para avaliar compra, desde que avaliar compra no que sentido? Que esse movimento de queda não fosse muito forte e não perdesse esse fundo anterior. Como ela perde o fundo anterior, ela tinha anulado a tendência de baixa dela, como ela perde esse fundo anterior, fecha forte abaixo, ela basicamente retomou a tendência de baixa de curto prazo, alinhado com a tendência de baixa de médio prazo. Então abre a possibilidade para quem opera rompimento através de candle de força, vender a perda da mínima de hoje, ou seja, em R$ 7,99, e trabalha com stop aqui em R$ 8,42 e projeta o risco dessa operação aqui para baixo, para ter o objetivo da mesma. Os em Minas poderia também fazer algo nesse sentido, rompeu muito forte para baixo aqui, está em tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa de médio prazo. Fechou aí com queda de 8,07%, perdeu suporte aqui na faixa de 5,70 que tende a funcionar como resistência, assim como também na CSNA3, mas ficou um pouco mais esticada do que a CSNA3, mas abrindo também essa possibilidade de venda na perda da mínima do pregão de hoje com stop com stop acima da máxima do pregão de hoje. É importante ressaltar que se olharmos para o gráfico mensal dessa ação, ela perdeu um fundo de 2012 com mínima em R$ 5,57 e sem muito suporte significativo. Esse fundo aqui anterior no gráfico mensal lá em 2004 também era 5,57 e agora só restaria uma região mais lá para baixo, seja a região de R$ 5,00 número redondo ou olhando um pouco mais lá para a região de R$ 4,50. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.